Pessoal, vai lá no bate-papo e me manda o seu nome completo, por favor, tá? Para valer de chamada. O André, manda de novo, fazendo favor, que eu não estava gravando quando você mandou, e então não vai ficar salvo. André, manda de novo para mim, por favor. Se você estiver me ouvindo, André, por gentileza, tá bom? Esperar o pessoal chegar, né? Aí manda Eu mandei. completo, por favor. Aí eu vou lembrar, tá? Se os nossos gêmeos estiverem vendo pelo mesmo aparelho, manda os três separados, tá? O nome para mim, por gentileza. Aí eu tô recebendo os nomes. Muito bem. Isso mesmo, vai me mandando os nomes, tá? Tô aqui vendo que vocês estão me enviando. Pessoal, passei uma tarefa para vocês, né? Página 7, não foi isso? Então, enquanto o pessoal está me mandando... 7:12. Isso. Enquanto o pessoal está me mandando os nomes, já vai lá, pega a sua apostila, abre, por favor, na página 7, que é a primeira página para a gente fazer a correção. Tá? Enquanto isso, estou esperando o pessoal me mandar os nomes lá no bate-papo para valer como chamada. Tudo bem? Vai lá e me manda o seu nome completo, por favor. Deixa eu ver se todo mundo tá A apostila 2? Isso, apostila 2 agora, tá? Nós já começamos ela, apostila 2, página 7, tá bom? Meninos, eu vou lembrando vocês, até o final da nossa aula, de me mandar de novo o seu nome, tá? Porque às vezes tem gente que entra depois e não se lembra de mandar, tá bom? Então, quem não mandou, mande o seu nome, por gentileza, lá no bate-papo para mim. Eu recebi, eu acho que de praticamente todos vocês. Pessoal, seguinte, eu estou desativando o microfone de todos e vocês têm a possibilidade de ativá-lo, tá? Enquanto nós estivermos fazendo a correção, se você tiver dúvida em alguma questão, quiser tirar alguma dúvida, comentar algo que leu, que pesquisou, que conversou com alguém da sua família, você pode ativar o microfone e conversar com a gente, trazer sua dúvida ou o assunto que você queira trazer para nós. Alguns alunos, não sei se é o caso do sexto ano, não tem o microfone. Se não tiver o microfone, ainda assim quiser conversar comigo, como tirar dúvida ou comentar alguma coisa, vai lá no bate-papo e digita qual que é o assunto que você quer comentar conosco. Pois não. O laptop, ele não tem o microfone. Você precisa de um fone para usar o microfone. Você está conseguindo usar o microfone. É por causa do fone. Uhum, ótimo, mas aí você consegue se comunicar. Mas Tem nas alguns primeiras alunos que semanas não eu não estava conseguem. conseguindo. Eu tenho por exemplo, no nono ano, eu fiz uma atividade em que os alunos tinham que responder oralmente para mim algumas coisas, né? E aí alguns alunos não tinham essa possibilidade, porque não tinha fone, não tinha microfone, né, para conseguir se comunicar comigo. Aí eu disse para esse aluno me responder lá pelo bate-papo, então, tá? Então, para que ninguém fique prejudicado, se algum aluno não tiver o microfone, não conseguir ativar o seu microfone, pode ir lá no bate-papo e conversar comigo. Beleza? Combinados assim? Pessoal, antes da gente começar, respondam para mim. Algum professor já trabalhou com o Google Forms com vocês? Com aquele... Tá, a Aline e o Júnior. Ótimo, então vocês já sabem como é que funciona, né? Já Muito bem. sabemos. Ótimo, muito bem. E aí, meninos, o seguinte... Hoje é dia de prova? Não, fica aí, deixa eu conversar com vocês para vocês entenderem o que eu vou fazer. Quando a gente está quase acabando já esse capítulo, quando nós terminarmos, eu vou gerar uma lista de exercícios lá pelo Google Forms e vou dar o prazo aí de uns 3, 4 dias para vocês responderem em casa, não é prova, tá? É só para eu ter uma atividade que eu vou conseguir ver quem fez e quem não fez, tudo bem? Não vai ter que fazer no horário de aula, não é isso. Vocês vão poder fazer em casa, vocês vão poder pesquisar, tá? É só para eu saber se vocês já tiveram acesso ao Google Forms, se vocês já aprenderam como é que usa, que é muito simples, na verdade, não é mesmo? Então, eu vou, assim que nós terminarmos esse capítulo, que é o capítulo 6 da apostila 2,
eu vou passar algumas atividades no Google Forms para vocês fazerem, tá bom? Mas aí eu aviso vocês com antecedência, tá? Não será no horário de aula. Eu vou mandar um link para vocês, tanto no SAS Conecta quanto no WhatsApp, e vou dar um prazo para vocês fazerem, ok? E aí depois eu explico como é que vocês vão ter que fazer. É só para eu saber se vocês já tinham contato ou não com esse material, tá? Já que vocês já tiveram, eu não preciso explicar como é que funciona. Tudo bem? Então, eu acho que na sexta-feira a gente dá conta de terminar e eu já consigo passar para vocês. Aí, na sexta, eu explico o que eu quero que vocês façam. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Página 7 da apostila 2, tá? A gente estava falando sobre os povos que habitavam, né, a América Espanhola. Para quem não se lembra, a América Espanhola é aquela porção do continente americano que foi colonizada pelos espanhóis, né? Só que antes dessa colonização, alguns povos já habitavam a América, né? E aí esses povos tinham uma cultura riquíssima, uma religião muito bem estruturada, eles eram povos que tinham leis, coleta de impostos, muito bem estruturado. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, eles olharam para esses povos e os julgavam como selvagens, quando, na verdade, eles não tinham nada de selvagens, não é mesmo? E aí, a gente está estudando um pouquinho dessas civilizações que habitavam a América antes da chegada dos europeus e estamos entendendo como que era a sua cultura, como que era a sociedade e assim por diante. E até agora, a gente falou da civilização de Caral, e começamos a falar da civilização Inca. Dos Incas nós não terminamos de falar ainda, nós vamos continuar hoje na nossa aula, tá? A página 7 vai falar em especial da civilização de Caral, certo? Então vamos lá responder essas atividades. Número 1. Explique a importância da civilização de Caral para o estudo da América, né? Para o estudo da história da América. Então vamos lá. A civilização de Caral, ela foi considerada a mais antiga civilização da América, certo? Certo? Tudo bem? E aí, ela viveu, além de ser a mais antiga da América, ela viveu, existiu no mesmo período em que os mesopotâmios e que os egípcios existiram. Daí a sua importância, né? Da gente entender como que essa civilização, a primeira civilização da América, ser organizada. Pois não, Aníbal? Eu tenho uma perguntinha. Na verdade, não está relacionado ao que você está falando, mas é por causa que você disse o Google alguma coisa, só que eu não entendi. Google Forms. O que é o Google Forms? É uma plataforma do Google onde eu posso elaborar questionários, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma loja, eu quero saber se os meus clientes estão satisfeitos com os meus produtos, com o meu atendimento, com os preços que eu estou colocando na minha mercadoria e assim por diante. Eu posso colocar lá, de 0 a 10, o quanto você considera a qualidade das minhas mercadorias. 0 para muito ruim a qualidade, 10 para muito boa a qualidade. Entendeu? Então, o que você gostaria que tivesse na minha loja? Tá? Então, é um questionário que eu posso utilizar para a sala de aula, posso utilizar para fazer uma pesquisa, posso utilizar, por exemplo, para saber o nível de satisfação dos meus clientes na minha loja, posso fazer usos variados. Então, essa plataforma do Google chama-se Google Forms, tá? De formulário, tá? Tudo bem? É um questionário que a gente pode utilizar para várias finalidades. Eu, Bia e os outros professores vamos utilizar essa plataforma para avaliá-los, né? No sentido de assim, bom, será que o Aníbal está fazendo a atividade? Então, eu vou lá fazer uma lista de perguntas e vou ver. Bom, o Aníbal não respondeu. O Aníbal, por que você não respondeu? Você estava com dificuldade, não conseguiu acessar? O que aconteceu? Né? Ou você não fez porque simplesmente não teve vontade, tá bom? É isso que é o Google Forms, beleza? Então vamos lá. Entendi. Tem uma dúvida também. Pois não, Lucas? Você disse que eles foram colonizados pela Espanha, certo? Sim, a América, né? Parte da América. Então, elas ficaram livres depois? Sim, tá? Nos tornamos independentes, tá? Tanto de Portugal quanto de Espanha,
Tá bom? Isso, ô Lucas, a gente vai estudar no finalzinho do sexto ano e início do sétimo ano. Tá bom? Então, vamos lá, continuando, tá? Então, número 1, explique a importância da civilização de Caral para os estudos da história da América. Então, ó, qual que é a importância dessa civilização de Caral? Primeiro, né, porque ela foi a primeira civilização da América, tá? Então, a primeira coisa é essa. Tudo bem? Certo? E a segunda coisa é que o seu estudo permite entender as outras civilizações que vieram depois dela, ok? Por que isso, turma? Porque muito do que a civilização de Caral começou a fazer, outras civilizações que vieram depois também fizeram, ok? Então, ó, duas coisas. Primeiro, a importância, né? Porque, primeiro, ela foi a civilização mais antiga das Américas e porque muito do seu legado foi deixado para as próximas civilizações. Acabei de repetir. Então, são duas coisas. A primeira, porque ela foi a civilização mais antiga das Américas, e o segundo motivo é que o seu legado serviu para as próximas civilizações que surgiram na América, ok? Beleza? Vamos para o número 2. Ainda sobre a civilização de Caral. Repito, o número 1, né? Então, são duas coisas importantes. O primeiro, porque ela é a primeira civilização das Américas, ok? E depois, porque o seu legado serviu para as futuras civilizações, para as próximas civilizações. Entendeu? Vamos para o número 2. Cite exemplos do legado deixado pela civilização de Caral aos povos andinos. Se vocês se lembram, povos andinos são todos aqueles povos que existiram próximo à Cordilheira dos Andes. Então, a civilização de Caral estava ali pertinho da cadeia de montanhas, né? Por isso também é chamada de civilização andina. Mas, oi. Poderia repetir? Eu não consegui captar. De novo, turma, já repeti umas 10 vezes. Vamos prestar atenção, tá? Ter bastante foco. Então, no número 1, a importância de estudar a civilização de Caral são duas. Primeiro, ok? Que ela é a mais antiga das Américas, ok? E a segunda é porque ela deixou muitos legados para outras civilizações que vieram depois dela. Conseguiu pegar, Gabriel? Sim. Sim? Então, número 2, para a gente citar exemplos do legado que essa civilização deixou para outros povos andinos. Então, para começar, lembra da língua que era o Quechua? Ok? Então, esse é um legado. Até tinha um slide que eu deixei separadinho os 3 principais legados. Então, o primeiro é o Quechua, que é uma língua que até hoje é falada por muitos povos. Ok? O segundo são os geoglifos, que são aquelas marcas deixadas no chão. Lembra disso? Tudo bem? E o terceiro é o quipo. Lembra que é aquele tanto de cordão que eles vão dando vários nozinhos? Então, são três contribuições, 3 legados que eles deixaram. O primeiro é o Quechua, que é a língua. Os geoglifos, que são aquelas marcas no chão. E o quipo, que era aquele sistema de contagem, tá? Através de barbantes que eles iam dando nozinhos. 3 legados, repetindo pela última vez. Tia, O Quechua é com Q, né? com Q, Ah, tá. tá? Q e depois CH. Quechua, geoglifos e quipo, certo? Foram esses 3 legados. Tudo bem? Calma aí, eu não sei como é que se escreve. Quechua. Q-U-E, acento agudo no E, C-H-U-A. Quechua. Beleza? E aí, eu pedi para que vocês fizessem também Repetir outra vez? Não, as outras línguas. Esses outros daí. Os outros 3? Então, ó, Quechua,
Geoglifo, do jeitinho que fala, ó. Geoglifo, equipo. Q-U-I-P-O. Quipo. Certo? São esses 3 legados. Certo, Lucas? Deu certo aí? Deu certo. Então, ótimo. Página 12, turma, por favor. Dá um tempinho para vocês abrirem. Página 12. Aqui na página 12, a gente já está falando da civilização Inca, que também é uma civilização andina. Por que civilização andina? Porque ela se desenvolveu ali pertinho da Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Então, sobre essa civilização Inca, a gente, que é uma das mais importantes da América Espanhola, né? A gente vai Eu tenho um livro sobre os Incas. Tem, então você já deve ter bastante conhecimento. Se você, inclusive, tiver de alguma metade. contribuição para a nossa aula, você pode fazer o seu Eu já fui, eu já fui para uma tribo maia. Então a gente vai acabar, quando nós formos falar dos maias, quando a gente for falar dos maias, por exemplo, aí vocês podem contribuir, tá? Sobre essas informações, tá bom? Eu já fui para um ponto turístico Inca e um maia. Maia? Então, quando nós formos falar dos maias, vocês trazem as contribuições de vocês, Não, tá? A gente vai falar. Também. Inca também? Então, a gente vai falar dos povos, dos principais povos, né, da América Espanhola. A gente vai falar dos astecas, dos maias e dos incas, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos incas. Depois a gente vai falar dos maias e dos astecas. Tudo bem? Então, vamos lá sobre os incas, né? A questão 1 da página 12, tá? Os incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, em uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Explique como essa civilização era organizada politicamente. Então vamos pensar, politicamente. Cada lugarzinho desse Império Inca tinha um rei? Não, né? Era um rei só, não é? Como que era o nome desse rei do povo Inca mesmo? Alguém se lembra? Papa Inca. Sapa Inca. Isso, muito bem. Sapa Inca, perfeito. Então a gente vai dizer o seguinte, que havia por todo o Império Inca apenas um rei chamado de Sapa Inca. Tinha o auxílio de alguns administradores. Alguém lembra o nome desses administradores? Daquelas pequenas comunidades? Curacas. Lembra disso? Os curacas? Isso. Então é o seguinte, os incas tinham apenas um rei chamado de Sapa Inca, certo? Que tinha ajuda dos curacas, com K, tá? Dos curacas, para administrar os diversos territórios. Tudo bem? Tudo. Repete de novo, por favor. Repito. Então, ó, os incas tinham apenas um rei chamado Sapa Inca, que governava com o apoio dos curacas. Ok? E aí, para vocês não se esqueçam, turma, que os curacas, eles eram como se fossem, entre aspas, prefeitos das várias cidades que existiam ao longo do Império Inca. Desculpa, que página que é? Os incas tinham apenas um rei e governavam com os curacas? Com a ajuda dos curacas. Ah, tá bom. Vamos à página 12, exercício 1, tá? Que é para a gente explicar como que a sociedade Inca se organizava politicamente. Então, a gente tinha apenas um rei, chamado Sapa Inca, que governava com o auxílio dos curacas. Certo? Pois não, Moisés? E se caso os curacas quiserem se virar contra o rei? A gente vai ver como que isso poderia acontecer, tá? Que os incas, eles na verdade não eram nada amistosos, tá? A gente vai ver depois o que acontecia com quem ia contra o Sapa Inca, tá bom? Daqui, acho que essa aula dá para falar, beleza? O rei era
Era ajudado por quem mesmo? Curacas. Com K? K-U-R-A-K-A-S. Curacas. Ó, tá vendo? Já posso... U-R-A? K-A-S. Curacas. Os dois são com K. Certo? Então, perfeito. Olha o número 2, ainda sobre a sociedade Inca. Como era a hierarquia na sociedade Inca? Pessoal, dentro da sociedade Inca, todo mundo era considerado igual? Sim ou não? Não. Não. A sociedade também era estratificada. Então, coloca lá o seguinte, ó. Aqui a sociedade Inca era estratificada. Ou seja, alguns tinham mais privilégios e benefícios que outros. O mais beneficiado, por exemplo, mais privilegiado, quem que era? O Sapa Inca. O Sapa Inca. A gente viu que o menos privilegiado era quem? Os camponeses. Os camponeses. Tá? Dentro da sociedade. Então, ó, a gente pode pensar que a sociedade Inca era estratificada, sendo o Sapa Inca o mais privilegiado e os camponeses os menos privilegiados. Ok? Alguém ia falar, eu desativei os microfones. Pode habilitar de novo. O começo era a sociedade Inca era estratificada, ou seja, tinha várias classes sociais. Lembra disso? Então, a sociedade Inca era estratificada, sendo o Sapa Inca o mais privilegiado e os camponeses os menos privilegiados. Mas, tia, aqui na página 10 tem muito mais gente no sistema de pirâmide. Sim, porque a gente vai ter muitos indivíduos que ocupavam as funções mais diversas, só que eles eram em números bastante inferiores. Bom, deixa eu parar para pensar. Olha a base, certo? A base tem a feiticeira, que geralmente seria aquela mulher que dominaria o uso de algumas plantas medicinais para curar algumas doenças, pescadores, camponeses, famílias de pastores e recrutas. Esses aqui eram os mais pobres, eram aqueles que de fato trabalhavam para gerar a riqueza de todo o império, tá? Então a gente pode dizer, no geral, que esse grupo era o grupo de camponeses, pessoas que trabalhavam no campo, que produziam os alimentos. Entendeu? Como que a gente vai classificar isso? Bia, você pode repetir a 2, por favor? A 2, repito. Então, como que era a sociedade? A sociedade era estratificada, certo? Sendo o Sapa Inca o mais privilegiado e os camponeses o menos privilegiado. Ok? Quem queria falar aí? Pode me dizer. Não? Então, pessoal, eu vou continuar aqui. Bia. Oi. Então a 2 ficou o Sapa Inca sendo o mais privilegiado e os camponeses os menos privilegiados. Isso. Só não esquece de dizer que a sociedade era estratificada, tá? Tá? O que isso quer dizer? Se eu sou filha de camponeses, eu nunca vou conseguir me tornar uma pessoa da elite, uma pessoa que é um alto funcionário. Então, por exemplo, eu sendo uma mulher, filha de camponeses, poderia me casar apenas com filho de camponeses. Então, nunca havia troca de classes sociais. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Pois não. Então, o rei, quando ele fosse se casar, ele ia se casar com quem, então? Geralmente, ninguém tá no nível dele, além dele. Mas isso é camponês. Geralmente, ele se casava com filhos de militares, chefes Mas e se o militares. camponês aprendesse a escrever, ele poderia Mesmo virar assim, um escriba? não tinha possibilidade de mudança de status, tá bom? Pessoal, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente continuar, né, o nosso conteúdo, ok? E aí, meninos, tem o seguinte.
Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu mostrei para vocês aqui ontem, né, essa pirâmide mostrando para nós como que a sociedade ela se organizava, não é mesmo? E aí a gente viu que o governante era chamado de Sapainca, que era o rei, não é mesmo? E que a sociedade ela era altamente estratificada. E aí eu comentei com vocês que dentro de todo aquele império Inca, a gente tinha várias comunidades chamadas de ailo, tá? Então nós tínhamos muitos ailos, que era como se fossem cidades. E que cada cidade era administrada por um chefe, né, nomeado ali pelo Sapainca. Esse chefe do ailo era chamado de curaca. Tudo bem? Nessas cidades, eles praticavam a agricultura, a domesticação de animais, inclusive o comércio. Isso que eu tudo passei para vocês ontem. Na agricultura, o que eles mais cultivavam? Batata, batata doce, quinoa, milho, amendoim e mandioca. Alimentos que faziam parte da base da alimentação deles. E aí, eles também criavam animais, principalmente a alpaca e a lhama, que fornecia leite, lã e a carne para eles, não é mesmo? E no comércio, eles faziam uma troca de mercadorias, né? Eles faziam produtos feitos de metais preciosos, principalmente joias, para a população mais rica, e por isso nós tínhamos também o mestre do metal, que era aquele indivíduo que iria fazer a fundição daquele metal para produzir os mais diversos objetos, né? Aqui eu coloquei para vocês ontem a imagem de uma alpaca e de uma lhama. Alguém falou assim, Bia, mas qual que é a diferença, né? Eles são animais praticamente da mesma família, só que eles têm diferenças entre si. Então, se tiver uma alpaca, ela lembra muito uma ovelha, né? Então, eu tenho bastante lã pelo seu corpo todo. Diferente da alpaca, que tem as pernas já não são assim, com muito pelo, né? Então, eles são como se fossem parentes, mas não são iguais. Ok? Pode digitar aí, certo? Tudo bem? Vamos continuar. Ainda falando do povo Inca, nós falamos da religião, agora nós vamos falar da cultura, tá? Então, como que a cultura desse povo ele era, né? A cultura desse povo, né? A gente vai pensar aqui o seguinte: o povo Inca, diferente dos astecas e dos maias, eles não desenvolveram um sistema de escrita. E aí, como que eles iriam controlar o número de animais? Como é que eles iam controlar a colheita, o quanto se colheu, o quanto eu preciso armazenar de alimentos e assim por diante, né? Eles utilizavam algo que a civilização de Caral desenvolveu, que era o uso do quipo. Lembra que o quipo era aquele instrumento, era esse instrumento de contagem aqui, ó, que eu mostrei para vocês, isso daqui, né? E isso é o quipo. Então, a civilização Inca, como ela não desenvolveu um sistema de escrita, eles utilizavam o quipo para se organizar na contagem, né? Seja de alimentos, de impostos, a quantidade de animais que seriam criados e assim por diante. Tá? Então, eles eram um povo ágrafo. O que isso quer dizer? Que o povo Inca não desenvolveu um sistema de escrita, ok? Tudo bem? O povo Inca, no aspecto religioso, eles eram considerados politeístas. Eles acreditavam, então, em vários deuses, tá? Inclusive, eles observavam alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, o vento, para os incas era um deus. O sol, por exemplo, ele era um deus, que era chamado de Inti, o deus do sol. Então, se o sol num dia ele estava muito forte, significava que aquele deus ele estava feliz, ele estaria abençoando o povo inca. Agora, quando o dia amanhecia nublado, que o sol quase não aparecia, significava que o deus Inti ele estava chateado, ele estava bravo, né? E aí, dos diversos deuses que a cultura inca acreditava, né? O principal deus era esse deus Sol, né? O deus Inti.
E diversas festividades por todo o Império Inca eram organizadas, principalmente festividades religiosas na cidade de Cusco, que é essa cidade aqui, ó, localizada nesse local no território do Peru, tá? Então, várias festividades eram organizadas, principalmente em homenagem ao Deus Sol, ok? Francisco, digita para mim a sua pergunta, por favor, tá? Pessoal, os Incas também eram conhecidos pela sua arquitetura. Por quê? Porque eles acabaram desenvolvendo um tipo de construção que acabava colocando um bloco de pedra sobre o outro e não utilizava uma argamassa para unir esses blocos. Simplesmente esses blocos de pedras eram encaixados uns nos outros, tá? E aí, claro, o grande exemplo desse tipo de arquitetura está na cidade de Machu Picchu, tá? Aqui temos a cidade de Cusco, aqui bem pertinho a cidade de Machu Picchu. E aí eu quero compartilhar com vocês um tour virtual pela cidade de Machu Picchu, certo? Tudo bem? Essa cidade de Machu Picchu, ela é amplamente divulgada, né? Ela é muito conhecida por muitas pessoas e talvez alguns de vocês já tenham até viajado para essa cidade, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, um tour pelo Google Maps, tá? Então, se você entrar lá no Google Maps, você pode ter acesso a isso, né? Você digita Machu Picchu, você consegue visitar. Então, aqui, por exemplo, algumas pessoas já visitaram a esse local e acabavam, né, tirando fotos e colocando lá no Google Maps essas fotos que eles tiraram. Então, olha só, tá vendo essas rochas? Como elas não têm cimento um ao lado colando o outro, né? Então, são pedras simplesmente encaixadas, ok? Então, se vocês depois digitarem lá no Google Maps Machu Picchu, vocês têm essa possibilidade de fazerem essas visitas, tá? Vocês conseguem como se estivesse realmente lá dentro, visitando esses monumentos aqui, ok? É lindo de se ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui, esse exemplo, né? Você consegue entrar nesses locais e ver bem de pertinho como essas rochas são simplesmente encaixadas uma na outra, tá? É muito bonito. Inclusive, eu tenho muita vontade de conhecer esse lugar, né? Maravilhoso. Então, olha como que é linda essa cidade de Machu Picchu, né? Vamos ver se a gente consegue andar por essa cidade, né? Essa cidade histórica, né? Que as pessoas conseguem visitar, se alguém tiver alguma possibilidade de visitar essa área aqui. Deixa eu ver se eu chego a outros lugares para mostrar para vocês. É muito bonito, né, turma? Então, se alguém tiver um dia a possibilidade de conhecer esse lugar, né, aposto que será uma viagem extremamente enriquecedora, né, para todos vocês. Certo? Olha só, que coisa mais linda de se observar, tá? Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí bastante coisa. Aí o Lucas já está dizendo para nós que já foi até esse lugar, tá? Lucas, eu vou até te pedir uma coisa, se você tiver fotos suas naquele local, você compartilha com a gente, tá? Depois lá no grupo do WhatsApp, manda aí umas 2 fotos que você tem, tá? Para a gente conhecer essa cidade de Machu Picchu, ok? Tudo bem? Vamos voltar lá para a nossa tela, tá? Rapidinho, turma, já já eu vou desbloquear para vocês observarem, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. E aqui, ó, a gente tem o Deus Inti, né? Muitas esculturas feitas de ouro, por exemplo, foram encontradas em todo o território Inca, né? E hoje em dia, até hoje, eles repetem as festividades que os antigos Incas faziam, né? Lá no Peru. Então, aqui hoje, se você for visitar Cusco, tem um festival que eles homenageiam o Deus do Sol, o Deus Inti. Aqui, a cidade de Cusco, né? Ela existe até hoje. Tá? Existem algumas ruínas de Cusco e aqui é a vista da cidade de Machu Picchu.
né? Uma cidade toda construída com blocos de pedra. E aí, pessoal, para que eles conseguissem dominar uma área tão extensa, os incas eles desenvolveram um sistema de estradas que cortava todo o império. Então, essas estradas eram chamadas de caminho real, que para poder contornar toda a montanha, eles faziam esse zigue-zague aqui. Como era um caminho muito íngreme, eles sempre calçavam as ruas com pedras e alguns dos locais mais planos ficavam com esse aspecto aqui. Tudo bem? Então, eu terminei agora de falar da população, da civilização Inca. Na próxima aula, a gente vai falar da civilização Olmeca. Tudo bem? Certo? O Gabriel, pode falar, por favor. Onde fica Machu Picchu? Machu Picchu fica no Peru. Certo? Marcos Vinícius, pode falar. Marcos Vinícius? Não? Francisco? Eu mandei minha pergunta no chat. Eu não consegui ver. Repete para mim aí, por favor. Bia, eu vi um povo que tinha como deus o sol, mas ele não era, ele chamava Ra. Eu não lembro o que é, mas eu acho que são os egípcios. Bia, desculpa. Isso. Inclusive, estou falando. Inclusive, vários povos adoravam o sol como um deus e colocavam nomes diversos, né? No caso dos egípcios, o deus Ra era considerado o deus sol, tá? E no caso da civilização Inca, era o deus Inti, o deus do sol, certo? Gabriel, você quer falar alguma coisa? Fala. Existiam milhares de deuses aí, falando de todas as civilizações? Milhares não, mas dezenas. Até como era uma área gigantesca, geralmente cada ailo, que era aquelas comunidadezinhas, cada uma tinha seus deuses, aqueles que eles acreditavam, tá? A maioria acreditava também nesse deus Deus Inti, que é o deus Sol, certo? Fala, Marcos. Então, essas pirâmides, mais ou menos, que ficam lá, são chamadas de pirâmides ou é falta de educação chamar de pirâmide? Não. Essas construções não são piramidais, não formam pirâmides, são degraus, são escadas. A gente pode falar que são construções escalonadas, que são aqueles degrauzinhos que vão formando aquelas construções, tá? Não são pirâmides, ok? A gente vai ver que outros povos construíram pirâmides, o que não foi o caso dos incas, tá? Aquelas são construções escalonadas, que tem aí aqueles degrauzinhos. Beleza? Pessoal, falta 1 minuto e meio aí para a aula acabar. Quem não conseguiu me mandar o nome, me mande o nome completo, que isso vai valer como chamada. Falta aí 1 minuto para a aula acabar. Então, quem não mandou, manda. Se você já mandou, não precisa mandar de novo. Ok? Certo? O Lucas MB, eu não sei quem que é. O Lucas MB. Manda aí para mim, habilita o seu microfone. Fala, Lucas. Uai, é o Lucas? Então, Lucas. Oi. Agora eu esqueci mais isso. Qual que era o nome original dessa cidade aí? Ela foi chamada de Cidade Perdida, né? Porque ninguém sabia da Machu existência Picchu. dela. Machu Picchu é um nome espanhol, certo? Machu Picchu não é o nome da América. Então, qual que era o nome dela antes disso? Eu não sei, eu posso pesquisar, tá? Eu não sei te dizer se é um nome espanhol, se é um nome da língua quechua, não sei te dizer. Acabei de achar aqui, ó, no Google, que é da língua quichua, realmente, não é espanhol, tá? Significa velha montanha, ok? Bia, a última pergunta é rapidinho. Fala, vamos ver se vai dar tempo. Qual era a civilização que mais tinha deuses? Não sei te falar isso, porque as civilizações africanas também têm muitos deuses. Então, eu não